Olá, gente. Como eu havia prometido para vocês, eu vou falar um pouquinho aqui, responder a diversas perguntas, na verdade, em forma de vídeo bem simples. Eu vou tentar ser mais rápido possível para vocês, explicando como está sendo para mim essa experiência nova e incrível que é ser pai. Eu sei que é muito cedo, muito cedo. Eu sou pai há menos de 24 horas ainda. É muito cedo. Mas o que tem acontecido antes disso, todo o processo tem um peso significativo para mim e para minha esposa, principalmente para ela, porque ela é quem tem suportado a maior dificuldade. Bom, são foram muitas perguntas que fizeram, muitas perguntas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas me perguntando como foi, como está sendo, como é que ela está, como está a saúde do bebê. De antemão quero dizer para vocês que eles estão bem. Érica está muito bem, graças a Deus. O bebê está ótimo, saudável, perfeito. Então, assim, eles estão na maternidade ainda, infelizmente, mas é todo um processo, todo um protocolo. Precisam ser feitos exames ainda na criança. Minha esposa está bem e eu espero que pela manhã do dia 5 de junho de 2021, no caso amanhã, eles recebam alta. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para Deus, porque em momentos tão difíceis o melhor lugar de se estar é dentro de casa, né? E principalmente agora é, com a criança. Então assim, gente, para mim tem sido bem intenso a princípio. Por quê? Porque eu estou há 48 horas sem dormir direito, para início de conversa, sem falar nas noites em que eu estive acompanhando minha esposa durante o início das dores, que ela não dormia, então eu não dormia junto, porque eu tinha que estar ativo, tinha que estar ligado, porque a qualquer momento ela poderia precisar do meu apoio, da minha ajuda, então eu tinha que estar, é aquele ditado popular, um olho no padre e outro na missa. Então assim, eu tinha que estar dormindo e acordado ao mesmo tempo, para poder é, dar a assistência necessária para ela. Mesmo que diante das dores não tem nada que a gente possa fazer. É, Existem exercícios, existem compressas, existem várias coisas que é dito e ensinado por médicos, mas nem sempre é eficaz, porque cada mulher tem o seu processo. Nem não é todas as posições que é confortável para a mulher. Então, existem posições que é desagradável, então não é recomendado. Até porque foi o princípio das dores dela, estava começando a dilatação. Minha esposa ela passou 2 dias depois que o tampão saiu, a proteção saiu. Assim que saiu, ela já começou a sentir dores. Ela começou a sentir dores e o início das contrações mais fortes. E assim, foi bem difícil, foi bem assustador, porque eu não imaginava que era dessa forma, que é dessa forma na verdade. A gente ouve falar, a gente escuta as experiências dos outros, mas quando é com a gente é extremamente diferente, porque é a nossa realidade, é a nossa é a nossa esposa ali naquela situação, se trata do nosso filho ali. Então assim, existe todo um aparato, então existe a preocupação, existe o receio, o medo. Então assim, é muito difícil para o marido, para mim foi muito difícil é, ver a minha esposa passar por todo esse processo e não poder fazer nada, porque nada a gente pode fazer, né? Então foi oração e confiança em Deus para se manter firmes. A primeira noite foi bem difícil. Ela começou a sentir dores, ela começou a sentir contrações, e ela não conseguia dormir. E automaticamente, como eu já falei antes, eu também não conseguia dormir. Então ambos ficaram acordados. Foi a madrugada de muita agonia. Ela gemia muito de dor e aquela coisa intensa. E até então não era o momento de ir para a maternidade ainda, porque era o início e ela sempre falou para mim que ela não iria para a maternidade logo no começo, ela aguentaria até o final. Por quê? Porque se ela fosse logo no começo,
seria constrangedor porque ela iria para a maternidade e iria voltar para casa. Iria levar o bendito toque, que é muito desconfortável para as mulheres. Mulher que já teve filho, sabe exatamente como é. Eu não tenho nem ideia e nunca vou ter. Mas a minha esposa tem mais propriedade nessa área e acredito que em outro momento talvez ela fale. Como ela não gosta muito de aparecer, muito menos eu. Mas eu quis explicar isso para vocês, para dizer como é que está sendo e como foi. Então, na primeira noite, notificações. Na primeira noite foi bem difícil e eu achei que iria passar, mas não passou. Na segunda noite, nós não dormimos, né? Eu só cochilei, ela não dormiu. No segundo dia, foi ficando mais intenso, muito mais forte. Ela foi ficando cada vez mais debilitada, porque isso estava massacrando mesmo ela e pra mim foi muito difícil, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês: quando se ama alguém e se ama de verdade, a gente não deseja ver a dor dele em hipótese alguma. E mesmo numa situação como essa, que é a situação de um milagre, de uma bênção, a dor que antecipa a bênção, ela é bem intensa, então é muito difícil. O marido tem que ser muito parceiro mesmo. O homem tem que ser muito paciente e tem que respeitar os limites e o processo. E esse momento é delicado, onde a mulher se encontra muito vulnerável. O homem precisa ter muito pulso firme mesmo, porque o que a mulher precisa num momento como este é do apoio. É o apoio total do marido. Porque se o marido não te der esse apoio que ela precisa, ela vai sofrer ainda mais. Porque ela precisa se sentir apoiada. Quando a mulher se sente apoiada numa situação como essa, eu digo por experiência própria, quando a mulher se sente apoiada, ela se sente mais confiante. Então ela sabe que tem alguém ali torcendo por ela, ela sabe que o marido está ali do lado dela, ela sabe que não está sozinha, né? Então, principalmente o apoio do marido, né? Que mesmo que a mãe vá, mesmo que a irmã vá, mesmo que a prima, enfim, a sobrinha vá para a maternidade, o apoio principal é do marido. Porque o marido é quem está com a esposa 24 horas. Então, é isso. Essa foi a primeira parte. Quando as dores ficaram mais intensas, decidimos ir para a maternidade. Era por volta de 1h30 da manhã, ela me acordou, porque realmente não estava mais suportando. Então ligamos para Simone. Simone, muito obrigado pelo apoio de sempre, Simone. Muito obrigado por se prontificar, juntamente com o Francimar, para nos dar esse suporte. Tanto você quanto Júnior e Laís, Stephanie e Vitor, que também ficaram disponíveis para quando a gente precisasse era só ligar. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês também. Quando ligamos para Simone e Francimar, se prontificou, nós fomos, minha mãe também foi. Fomos para outra maternidade, não para que ela tinha sido indicada. Chegando na outra maternidade não tinha vaga, tivemos que voltar para a maternidade que ela tinha sido indicada, porque ficamos com medo, honestamente, porque essa maternidade que ela foi e que ela está, ela tem uma má reputação de certa forma. Então tememos por isso, né, pelas experiências de outros. Então fomos para outra maternidade, mas não tinha vaga, tivemos que voltar para a qual ela tinha sido indicada, e lá ela foi atendida, né? Graças a Deus por isso. Ela foi atendida, foi medicada, mas estava só com 2 centímetros, então era muito pouco. Então, para uma criança nascer tem que ser 10, e para uma mulher ficar internada nessa maternidade que ela está, tem que ser 5. Então, infelizmente ela não pôde ficar, ela teve que ser medicada para amenizar as dores e voltar para casa. E foi assim que aconteceu. E minha aflição só aumentava, porque eu estava vendo o sofrimento da minha esposa intensificando, e eu, Deus, me ajude, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Minha esposa está sofrendo, isso para mim está sendo difícil, sabe? Muito difícil. Mas, graças a Deus, Deus ele nos deu força, principalmente a ela. Deus nos deu força pra gente, sabe, ficar firme. E eu, principalmente, porque eu não poderia perder o controle. Vendo tanta coisa, eu não poderia perder o controle, eu tinha que ficar firme para o apoio ser eficaz. Porque nada adiantaria eu perder o controle e fingir que estava apoiando ela, porque eu só iria deixar ela mais nervosa.
E nervosismo não conta, porque se a pressão da mulher subir, aí complica mais ainda. Então ela foi medicada, voltamos para casa, e o dia se estendeu, ela sentindo muitas dores ainda. Se estendeu pela madrugada que ela não dormiu, eu também não dormi. Essa noite foi mais difícil que eu também não dormi. Eu só cochilei, eu acordei mais cansado do que quando eu fui dormir. E ela nem se fala porque nem dormindo ela estava. Já faziam 2 dias que ela não dormia direito, e nem eu. Mas ela era pior que ela estava sentindo dores, e eu estava só acompanhando. Tá entendendo? Então já dá para saber a diferença daí. Por isso que é necessário o apoio do marido, e a compreensão e a paciência. Porque a mulher fica muito vulnerável. Então, quando as dores se intensificaram mais e pela madrugada foi ficando mais difícil, ela não dormiu, no dia seguinte nós decidimos ir de volta para a maternidade. Fomos de volta, demos entrada novamente, ela foi para a sala, recebeu mais um toque, sabe? Então, estava indo para 3 centímetros ainda, e para ser internada ela teria que ter 5. Então, por morarmos distante, a médica deixou a gente aguardando por 3 horas. Ela tinha que aguardar 3 horas numa recepção desconfortável, estressante, porque o fluxo de pessoas não ajuda. Entra pessoas piores do que a sua situação. Entra uma mulher em trabalho de parto, a criança já coroando. Então é toda uma situação. Sem falar nas outras que são tão fortes quanto. Então, assim, é bem complicado. Depender da saúde pública é bem complicado, sabe? Mas graças a Deus, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de tudo, ele tem provido, ele tem levantado pessoas e tem nos ajudado. Por isso que a gente confia tanto em Deus, porque o que ele prometeu, ele cumpriu e está cumprindo. Porque tudo que a gente imaginou, Deus ele fez muito mais. Então só temos a agradecer. Aguardamos 3 horas. Foram 3 horas muito intensas, de muitas contrações. Ela me apertava ali na recepção, ela me espremia, ela me beliscava, ela espremia minha roupa, apertava meu braço, e eu tinha que estar ali, forte, porque dor maior é que eu estava sentindo. Então um beliscão, um aperto não era nada comparado ao que ela estava sentindo. Ela precisava sentir o meu apoio, e ela sabe muito bem disso, que o meu apoio foi total até hoje. Então foi bem complicado. Passando-se as 3 horas, ela volta para a sala, mas eu vou contar na próxima parte. Quando ela voltou para a sala por volta das 2 horas da tarde, então assim, ela voltou para a sala, recebeu mais um toque, mais um toque, e para nossa felicidade ela já estava com 6 centímetros. Então, de 3, ela pulou para 6 em 3 horas, ou seja, 1 centímetro por hora. Então, ela estava tendo 3 contrações seguidas no intervalo de 10 minutos. Então, estava se intensificando. Então, em 3 horas, ela aumentou 3 centímetros. E aí, ela ficou internada. E foi o que me deixou mais tranquilo, porque não tinha condições de minha esposa voltar para casa. Não tinha condições. Eu já estava certo de que se ela realmente não ficasse lá, a gente iria para outra. Mas não tinha condições de voltar com minha esposa para casa do jeito que ela estava sentindo dores. Então, graças a Deus ela ficou. E eu tive que ficar, aguardar. Eu não saí de lá sequer um momento. Não saí daquela recepção, não saí. Aí se passaram as horas, foram se passando. Quando eu perguntei, horas depois, já era quase 6 da noite, 6 ou 7 horas da noite, quando eu perguntei à enfermeira como é que estava o processo dela, estava muito lento. Ela ainda estava indo para 8 centímetros, então estava muito lento, ela estava sofrendo muito, ela foi induzida a parto, porque eles fazem o possível para que a criança nasça normal, para não ter que fazer uma cesariana, né? Porque a cesariana, a cirurgia é muito mais complicada. Então a mulher sofre o dobro, até porque a recuperação é bem mais difícil. Então eles fizeram o possível para que ela tivesse o parto normal. E as horas foram se passando. Quando chegou 10 horas da noite, eu perguntei mais uma vez à enfermeira. A enfermeira me disse que o parto dela seria entre 1h30 a 2 horas, ou seja, estaria programada para 10h30 da noite a 11h30, meia-noite, mais ou menos. Então, fiquei no impasse. Eu espero ou não?
porque para onde eu moro não teria mais condução esse horário. Então me vi no impasse. Então a enfermeira conversou com ela lá dentro, ela mandou eu ir embora, mas eu fiquei meio que indeciso. Eu já estava exausto, eu estava sem dormir, eu estava cansado, eu estava com fome, eu estava com dor de cabeça, eu estava rouco, a ansiedade me deixou rouco, eu estava com muitas dores no corpo, eu estava sentindo meu corpo pesado, minha pressão começou a descer, ela nem sabe disso, minha pressão começou a descer, então eu comecei a me desesperar. E foi o momento que eu liguei para minha mãe, perguntei o que fazer. Minha mãe recomendou que eu aguardasse mais um pouco, confiasse em Deus, sabe? No momento de desespero, minha mãe me deu esse conselho: confie em Deus, espere mais um pouco, espere até 10h30, no máximo 11 horas. Se ele não nascer, você chama Uber e volta para casa e espera a sua ligação. E nisso eu fiquei já exausto, muito cansado. Eu ainda estou muito cansado, eu não descansei direito, mas eu fiquei, as horas foram se passando, se passando, se passando. E quando deu 10h30, 11 horas da noite, aí eu vi que eu não ia aguentar, mas eu parei no tempo. Aí eu disse, poxa, eu já tô aqui de 10h30 da manhã, esse tempo todinho, com fome, com sono, cansado, morrendo de dor de cabeça, morrendo de cansaço. E eu ir embora agora é praticamente morrer na praia. Eu disse, não, já estou aqui, então aqui eu vou ficar. Decidi ficar, pedi para a enfermeira avisar a minha esposa que eu estaria lá na recepção e ficaria até o final. E fiquei até o final. Acredito eu, não sei ainda, que eu não perguntei para ela ainda qual foi a reação dela quando ela soube que eu ia ficar, porque eu estava muito inquieto na recepção. As enfermeiras falaram para ela que eu estava inquieto. Elas disseram, olha, teu marido está muito inquieto na recepção, ele está muito ansioso, e realmente eu estava. E ele decidiu ficar. Então, o meu apoio à minha esposa foi total. Total. Eu abri mão do meu descanso, abri mão da vontade de vir embora, abri mão das dores. Eu não quis nem saber. Eu apenas abracei e disse, não, eu vou estar aqui, só vou sair daqui quando meu filho nascer. E fiquei até o momento do nascimento dele, que eu vou contar na outra parte. Então, no meio daquela intensidade toda, todo o meu cansaço físico, meu cansaço emocional, porque eu estava muito preocupado com a Erika, muito preocupado mesmo. Sem falar no meu sono, nas minhas dores do físico, o meu emocional estava muito sobrecarregado, porque eu estava muito preocupado com ela. Pelo fato de eu não saber, não estar tendo contato com ela por causa da pandemia, a gente não pode mais ter acesso, a gente não pode mais entrar com a mulher na sala do parto. A gente fica lá de fora na recepção. Espera quem quiser. Se quem quiser vai embora para casa. Eu poderia muito bem ter ido embora para casa quando ela foi internada às 2h30 da tarde. Mas não, permaneci lá. Permaneci lá porque a vontade era vir embora. Mas permaneci lá porque eu imaginei que seria mais rápido. Eu já estava com 6, então para 10 na minha visão era só 4 centímetros. Mas 4 centímetros é significativo, é muita coisa. Então, eu estava extremamente detonado. Essa expressão, estava detonado. Por dentro, principalmente. Eu fiquei rouco por conta do meu nervosismo. Eu fiquei rouco, minha voz sumiu. A pressão foi lá para baixo, como eu já falei. A pressão foi lá para baixo. Eu estava no meu limite físico e emocional. Porque a minha preocupação era somente com minha esposa e com meu filho. Porque a gente sabe que complicações existem. E depender do sistema público é complicado. Nem sempre eles têm os recursos que um particular tem. Nem sempre não, eles não têm esse recurso. Então é bem difícil. Principalmente no caso de uma cesariana. Eu estava pedindo a Deus, juntamente com tantos outros irmãos orando para que fosse normal. Sabe? E para que tudo ocorresse bem. Que a minha mente só focava na minha esposa e no meu filho, porque meu medo era que acontecesse alguma coisa com um dos dois, ou com os dois. E eu segurei o choro por muitas vezes ali na recepção, segurei de verdade, segurei muito, Deus sabe, segurei o choro para não me mostrar fraco. Tinha uma mãe lá também que estava esperando a filha tinha entrado em trabalho de parto e estava esperando. E quando foi 11
11h30, 11h40 da noite, o segurança veio lá de dentro. Ele disse: olha, acabou de nascer outra criança. O menino tá chorando muito. É brabo. Só que na sala só tinha minha esposa e a filha da senhora que tava na recepção. Aí na hora, eita, ela olhou pra mim e disse: olha, irmão, é o teu. Só pode ser o teu. Ela: vou mandar mensagem pra minha filha. Quando mandou mensagem pra filha dela, ela disse: olha, pergunta se a moça de vestido vinho. Quando perguntou, era a esposa a mulher de vestido vinho. Então era minha esposa que estava de vestido vinho. Então eu soube que Samuel acabara de nascer. E ali eu já, toda a dor, toda a angústia, a pressão, ela voltou ao normal automaticamente. E a minha vontade era somente de ver eles, sabe? Principalmente ver a minha esposa, porque ela estava sofrendo muito. E é muito difícil, gente. Eu tô dizendo a vocês, é muito difícil, é muito intenso. Para um homem não é fácil ver a esposa passar por isso. E para ela realmente foi muito difícil também, porque nossa, é uma dor que só quem realmente passou, a mulher que passou por ela sabe que não é fácil. Então eu só esperei a enfermeira me chamar. Quando a enfermeira me chamou, o coração foi, sabe, o coração acelerou. Se Deus, é agora eu vou conhecer o meu filho. É agora que eu vou ver o resultado do amor com minha esposa. É agora que eu vou ver o resultado da tua promessa se cumprindo na minha vida. Então isso pra mim, gente, isso pra mim foi e é o sentimento mais importante e mais intenso que eu já senti na minha vida. De tantas emoções que eu já vivi, de tantas coisas tantas oportunidades que eu já tive, mas ser pai está sendo uma das mais perfeitas e imagináveis experiências da minha vida. E eu digo a vocês, é uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. E quando eu entrei naquela sala, eu não pude ver minha esposa ainda, que ela estava na sala de cirurgia, que ela precisou pegar pontos. Foi um parto normal, graças a Deus. Com muita dificuldade, foi um parto normal. E Samuel estava bem, minha esposa estava bem, todos estavam bem, e eu só queria ver minha esposa e ver meu filho. A princípio eu não pude ver minha esposa, mas eu fui encontrar com meu filho. E eu vou contar no próximo. Quando a enfermeira veio me buscar, ela chegou na recepção: pai, chegou a hora. Aí venha comigo, eu fui. Gente, quando eu cheguei na sala, que eu vi aquele pacotinho, que eu vi aquela bolinha, que eu vi aquele ser tão pequeno e tão perfeito, tão cabeludo, tão cheio de vida, tão esperto, meu coração se elevou aos céus. Eu só consegui agradecer a Deus e cair no choro, porque foi instantâneo. Eu não me contive, porque é uma sensação, gente, que não tem como explicar. Não tem como explicar. Você, papai, que está prestes a ter seu filho, prepare o coração, que é muita emoção mesmo. Você, mamãe, que está prestes aí a ganhar o seu neném, seja forte, se cuide, se alimente bem, respeite os intervalos, respeite o processo, cuide-se de si, porque se você estiver bem, você vai ter um parto mais fácil. Então se cuide de verdade. E papais, aguentem, sejam firmes, sejam parceiros. A esposa de vocês precisa de vocês, então vocês têm que ser parceiros em tudo, principalmente depois que ele nascer. E quando eu peguei meu pequeno nos braços, gente, o coração, eu só consegui agradecer a Deus. Agradecendo a Deus pela vida do meu filho, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder hoje dizer que eu sou pai. E ver ali aquele rostinho, aquele anjinho, olhando pra mim, já reconhecendo a minha voz. E já, sabe, tão esperto. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço. É a melhor experiência da minha vida. Foi difícil o processo, foi acompanhar minha esposa desde o início,
até o fim. Foi muito difícil, é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E se eu já amava minha esposa, hoje eu amo muito mais. Não é porque ela me deu um filho, não. Não. É porque automaticamente o instinto paterno ele surge quando você encontra com seu filho. É um vínculo que não tem como explicar. Pelo menos comigo foi assim. Quando eu coloquei meu filho nos braços, ali em mim surgiu um amor, um sentimento ainda mais forte e poderoso de super proteção para ele e para a mãe dele. Então, se eu já amava minha esposa antes, hoje eu amo muito mais, porque eles são tudo para mim, tudo para mim. Samuel é o meu milagre, Samuel é o meu milagre da minha esposa, é a resposta da nossa oração. Nós pedimos ele para Deus e Deus nos concedeu. Nós consagramos ele a Deus e Deus ele nos concedeu. Pedimos a Deus porque fazia muito tempo que a gente queria um filho. As condições agora não são favoráveis de fato, diante das circunstâncias, mas eu sirvo a um Deus tão grande que não deixou faltar nada e nem vai deixar faltar, porque assim que Érica engravidou, Deus se levantou para dizer a ela que nada faltaria, e nada faltou, e nada vai faltar para Samuel e nem para nós, porque Deus ele tem cuidado da gente. Então, gente, é isso. Eu coloquei Samuel no braço, o instinto paterno surgiu. Depois eu tive que sair da sala para depois encontrar com minha esposa. Esperei mais uns 10 minutos na recepção, foi quando ela foi trazida de volta para a sala juntamente com o bebê. Encontrei com os dois. Minha esposa estava devastada, estava realmente muito fragilizada, e eu estava lá para dar o apoio, para dizer que eu estava lá para apoiar ela. Coloquei nosso filho no braço, tentei trocar de roupa, colocar a roupinha nele, mas eu não consegui. Tive que chamar a enfermeira para me ajudar, porque é muito mole, gente. Eu tive medo. Normal, né? Mas meu filho é um menino muito calmo, aparentemente calmo. A primeira mama dele foi à meia-noite. Ele mamou de meia-noite e dormiu. Só veio acordar de 4:30 da manhã. E nesse meio período, minha esposa conversamos um pouco. Ela ainda descansou. Tentei dormir, mas eu não consegui. Eu só ficava vidrado nele. Deixei ela descansar um pouco. Ela estava muito cansada. E ainda está, que ela está se recuperando. E fiquei ali a madrugada inteira. A enfermeira me deixou na sala e esqueceu de mim. Graças a Deus por isso. Ela me deixou na sala e esqueceu de mim. Foi embora. Aí eu aproveitei, né? Puxei a cortina. Puxei a cortina porque o homem não pode ficar. O homem não pode ficar de jeito nenhum. Só o pai pode visitar, mas o homem não pode ficar ali muito tempo. Então puxei a cortina. Fiquei lá. Já era quase 1h da manhã. Então não tinha mais carro para mim vir embora. Eu não quis mais pedir Uber. Então fiquei por ali mesmo. Fiquei com minha esposa, fiquei com meu filho. E ali eu passei a madrugada inteira olhando o meu bebê, contemplando a beleza do meu filho, a perfeição do trabalho de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Ela está se recuperando e eu espero que ela esteja logo em casa com ele. Estou aqui na torcida, na ansiedade, para que eles estejam aqui junto de mim, porque quando eu saí da maternidade hoje, o coração ficou partido. E as lágrimas desceram no ponto do ônibus por ter deixado minha esposa lá e meu filho lá. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. E eu creio que logo logo eles estarão aqui. Então, gente, no mais é isso. É o que eu consigo falar no momento para vocês. Talvez depois eu explique mais alguma coisa. Talvez depois eu faça algum outro vídeo. Enfim. Mas eu preciso falar isso para vocês. Eu não sei se esse vídeo vai ser carregado hoje ou mais tarde. Mas eu preciso descansar. De fato, eu tô muito cansado mesmo. Eu não dormi ainda direito. O que eu cochilei foi 1h30 só. Eu vim pra casa tomar um banho, mas de 5:30 da manhã eu saí de lá hoje. E vim pra casa só tomar um banho e me organizar um pouco. Tomar um banho pra relaxar, tava precisando relaxar. E dormir. Dormi só 1h30. E voltei pra lá. Pra levar
algumas coisas que minha esposa estava precisando. E fiquei lá com eles até 3 horas da tarde. E tô aqui agora, muito cansado, mas apresentando para vocês um pouquinho só da minha experiência nesse processo com minha esposa. Então digo mais uma vez para vocês, rapazes, sejam parceiros das suas esposas. Sejam parceiro, não só no momento da gravidez, mas em todo momento. Eu sei que relacionamento é complicado, é difícil, tem momentos de altos e baixos, nem tudo é flores. Quando as flores murcham, permanecem os espinhos, então temos que ter maturidade para lidar com eles, temos que ter jogo de cintura e muita oração para seguir em frente, porque Deus, quando Ele é a base, tudo vai bem. Dificuldades vêm, mas quando Deus é base, o relacionamento ele não desmorona. Então, eu e minha esposa hoje estamos em posse de vitória. Nosso milagre chegou, está com saúde e é um menino lindo. É a cara dela. É a cara da minha esposa em tudo. Tem a boquinha dela, tem os olhinhos dela, tem a sobrancelha dela, o rostinho, é todinho ela. Perfeito, lindo. Eu já amo meu bebê e parece com a mulher que eu amo mais ainda. Então eu estou assim, gente, eu tô um pachuco, eu tô besta, sabe? Tô no meu momento, o momento é meu. Então, sejam parceiros das suas esposas, apoiem, abracem, estejam com elas, mostrem que vocês estão lá para tudo. E é isso. E mulheres, sejam fortes, se cuidem e é difícil, é bem complicado, é doloroso, mas o final é maravilhoso quando você segura sua bênção nos seus braços. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês para comigo, com minha esposa e agora com o nosso filho. Muito obrigado de verdade. Eu não consegui responder a todo mundo ainda hoje. É muita mensagem, eu não consegui responder, mas eu respondo assim que eu puder, tá bom? Deus abençoe vocês e de fato eu preciso descansar. Tchau, gente.